Vamos agora responder a questão 111 do caderno amarelo do Enem 2024 regular. É uma questão que envolve ali um pouco dos conhecimentos de estequiometria e de grandezas químicas. Acompanha comigo. Ela diz assim, ó: o biogás é uma alternativa energética muito importante, pois além de reduzir a dependência por combustíveis fósseis, sua obtenção pode ser realizada a partir de resíduos da produção agroindustrial. Considere que o biogás produzido em um empreendimento de suinocultura contém 70% em volume de metano. Então, o que é que você vai imaginar? Não importa qual seja o volume de biogás que ele pegue, 1 litro, 300 ml, 50 metros cúbicos, 70% disso vai ser feito somente de gás metano. Aí ele fala que o gás metano tem massa molar 16 gramas por mol e volume molar de 22 litros por mol. Ele será utilizado para geração de energia em substituição ao etanol, que tem massa molar 46 gramas por mol, em um gerador no qual 1 metro cúbico de biogás de origem suína substitui 0,59 litros de etanol anidro, ou seja, sem água, cuja densidade é 0,78 gramas por ml. Nessas condições, a massa de metano necessária para substituir 10 mol de etanol na produção de energia é mais próxima de quanto? Veja, ele quer saber qual é a massa de metano que eu vou utilizar nesse gerador de energia para substituir 10 mol de etanol. Olha a proporção que a gente tem. A questão disse para a gente que 1 metro cúbico desse biogás conseguem substituir 0,59 litros de etanol. O problema é que todos os dados da questão, eles não vão na direção dessa mesma proporção. Eles colocam unidades diferentes. E aí é onde a gente precisa aprender a converter. Porque, vê, eu quero saber qual é a massa de metano. Então, já tenho que trocar a unidade e a referência ali dessa minha proporção. E eu estou falando sobre o número de mol de etanol. Então, bora fazer o seguinte. Eu sei que 0,59 litros de etanol precisam virar 10 mol. Eu vou então pegar os dados e começar a brincar com eles aqui para a gente conseguir fazer essa conversão. O que é que eu sei? Eu sei que, pela questão, 1 mol de etanol equivale a 46 gramas, porque a questão me disse aqui, ó, que a massa molar é 46 gramas por mol. Mas lá dentro do gerador de energia eu vou usar 10 mol. Então, se 1 mol de etanol equivale a 46 gramas, 10 mol vai valer quanto? Exatamente, 460. Então, ó, eu já sei que, ao invés de dizer 10 mol de etanol, eu posso dizer 460 gramas de etanol. Mas eu preciso converter isso em volume. É para isso que a questão me forneceu a densidade. Já que o etanol ele é líquido e eu tenho a densidade ali, eu consigo fazer essa conversão. Se fosse um gás, seria ainda mais simples também, como é o caso do metano, que a gente vai fazer já já. O que é que eu sei? Que densidade é uma relação de massa e volume. A densidade dele está escrita em grama por ml. Como a massa está ali em grama, a gente não vai precisar converter nada. Então, ó, eu sei que a densidade é 0,78, a massa é de 460 gramas, falta descobrir somente o volume, que vai sair, nesse caso, em ml. A conta vai ficar desse jeito, né? 460 dividido para 0,78. Esse volume ele vai bater 589 ml. Então, ter 10 mol de etanol é a mesma coisa que ter 460 gramas de etanol, que é a mesma coisa que ter 589 ml. Então, eu já posso brincar aqui com essa proporção embaixo. Por quê? Eu sei que 0,59 litros de etanol, ou seja, 590 ml de etanol, equivale a 1 metro cúbico de gás. Vê, a diferença desse valor para esse aqui é mínima, então eu não vou precisar fazer nada em relação ao álcool. Eu sei que essa vai ser a quantidade de etanol que eu vou usar como referência, porque é o que equivale ali mais ou menos aos 10 mol. Eu vou precisar agora brincar com biogás, porque a questão não quer saber qual é a massa de biogás, ela quer saber qual é a massa de metano. E aí, vê, a questão disse lá em cima que 70% do biogás é feito de metano. 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1.000 litros. Eu tenho 1.000 litros de biogás, mas disso 70% é metano, ou seja, eu tenho 700 litros de gás metano. Se é um gás
e eu sei o volume, eu consigo encontrar qual é o número de mol e eu consigo encontrar qual é a massa disso também. Porque existem aqui, ó, essas duas grandezas, a massa molar e o volume molar. Vê como a gente consegue brincar com isso. Vê, olha a associação que eu vou fazer, tá? Eu sei que 1 mol de gás metano equivale a 22 litros. E isso também equivale a 16 gramas. Então, olha como a gente pode fazer. Ao invés de eu pegar uma relação, 1 mol equivale a 22 litros, 700 litros equivale a quantos mol? E depois, esse valor eu brincar. 1 mol são 16 gramas. O valor que eu encontrei são quantos gramas? Eu consigo transformar isso tudo numa relação só. Porque eu sei que esses três dados aqui são equivalentes. Então, colocar um é a mesma coisa que colocar o outro. Eu posso fazer assim, então, ó. Se 22 litros equivalem a 16 gramas, porque todo mundo aí é 1 mol, 700 litros equivalem a quantos gramas? E aí, ó, você percebe, daqui para cá, a gente teve que aumentar aí mais ou menos umas 30 vezes. Então, daqui para cá, eu vou ter que aumentar mais ou menos umas 30 vezes. Pensa, 3 vezes 16 vai dar 48. Então, tem que ser um valor um pouquinho maior do que 480, que nesse caso aí seria 510. Então, gabarito para a questão 111 do Caderno Amarelo do Enem 2024 regular, letra C, 510.